SoftBank é simplesmente uma das maiores investidoras de tecnologia que a gente tem no mercado hoje. Tá muito mais difícil captar investimentos, mas, por outro lado, tem capital de sobra para investir em startups de todos os segmentos. Bom saber. Todos os fundos de investimento, eles fazem uma conta que é o seguinte, é muito melhor ou menos pior você arriscar e você ter valuations maiores de coisas que você não conhece do que você ficar de fora da revolução. Bem-vindos ao Expresso Cast, nosso programa de entrevistas sobre tecnologia e negócios. Eu sou Fabiana Macedo, diretora de conteúdo do portal AIoT Brasil, AIoT Portugal e host deste podcast. Estou recebendo hoje aqui o Eduardo Vieira. São tantas coisas para falar com o Eduardo Vieira. O nosso papo vai ser sobre startups, sobre inovação e principalmente sobre investidores. Edu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, trazer vários insights importantes para quem está procurando os investidores. E você é a pessoa do SoftBank, que todo mundo acha pelo nome que é um banco, mas não, é simplesmente uma das maiores investidoras de tecnologia que a gente tem no mercado hoje. Fabi, super prazer, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de te rever depois de tanto tempo. Pois é, colegas, né, Edu? Colegas de jornalismo, de trajetória, de jornada. Muito bom. Então, aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, Edu? Porque de jornalista e escritor e uma série de outras coisas, e hoje cuidando dos investimentos dessa grande empresa que hoje está à frente de tantos investimentos em empresas de tecnologia. Queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória. Claro, Fabi. Olha, eu acho que a minha trajetória ela se divide mais ou menos em 3 partes. A primeira foi justamente como jornalista, né? Trabalhando em redações. E eu tive o privilégio ali de começar no final da década de 90, cobrindo a gênese da internet, né? O nascimento da internet comercial. No Brasil, no mundo, enfim, em todos os lugares. Então, eu passei os meus primeiros 10 anos trabalhando em redação, né? Em grandes veículos de comunicação no Brasil. Sempre cobrindo essa área de tecnologia, negócios, e mais ou menos um pouquinho do que essa revolução representava para o mercado de mídia, de entretenimento, enfim, de toda a mudança, né, que o surgimento aí da internet trouxe para esses setores, né? Uhum. Depois eu decidi empreender. Daí ali para mais ou menos ali em 2005, 2006, eu olhava um pouquinho para o jornalismo, achava que estava chegando num momento ali, um ponto de inflexão. Uhum. E eu enxerguei uma oportunidade, o Google estava chegando ao Brasil, e eu imaginei criar uma startup de comunicação digital para atender o Google de uma maneira que fosse um pouco diferente do que as outras empresas, do que as empresas estabelecidas atuavam no mercado. E relações públicas, né? Relações públicas, marketing digital, na época não se chamava influencer marketing, mas era, né, o que a gente falava ali dos blogueiros, né, dos produtores de conteúdo independentes, um pouco acompanhar esse movimento de desintermediação da comunicação que acontecia naquele momento. E eu falei, poxa, tem aí alguma coisa diferente que a gente pode montar. Daí montei uma operação focada nessa gestão de reputação digital, essa construção de marca digital, que tinha bastante, sim, um elemento grande de PR, de relações públicas, mas também tinha bastante coisa de conteúdo, de influência e até um pouco de construção de marca mesmo, né? E essa empresa foi super bem sucedida, né? Cresceu bastante. Daí até foi fundada em 2007, né? Daí eu permaneci à frente dessa empresa até 2015, quando a gente vendeu para a WPP, para o grupo WPP, que na época era o maior grupo de publicidade do mundo. Sim. E daí comecei o que seria aí um pouco essa segunda fase aí, terceira fase, na verdade, da carreira, né? Primeiro jornalista, segundo empreendedor, terceiro ali um pouco executivo, né? Então, depois de vender a agência, eu me tornei CEO das agências, das operações de PR da WPP para a América Latina. Uhum. Fiquei ali de 2015 até 2020, quando veio a pandemia. A pandemia, né? Mudou tudo para todo mundo. Mudou tudo para todo mundo. Eu também, obviamente, fui impactado. E resolvi empreender de novo, né? Fiz alguns movimentos. Comecei a investir como anjo em várias empresas, várias startups. Depois montei a minha própria startup, né? Um think tank de assuntos corporativos e de public affairs.
E aceitei o convite do SoftBank para cuidar da área de comunicação, marketing e relações institucionais para a América Latina. Então, ali em 2021, comecei essa carreira do terceiro lado do balcão, né? Se existe aí um balcão tridimensional, como anunciante, vai. Depois de agência, jornalista. Foi para outro lado. Fui para outro lado. Certo. E tem 4 anos que eu estou como sócio do SoftBank responsável por essas áreas. Muito bom. Bom, você é o cara que escreveu o livro, né, sobre a revolução da internet, os bastidores da internet. E assim, muito engraçado porque a gente também passa por uma revolução agora, né, falando Sem dúvida. Sobre inteligência artificial. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você viu no passado nessa mudança toda que foi uma grande revolução de fato. Eu cobri bug do milênio, trabalhei com Mandic, olha só. Saudoso, né? E eu queria que você contasse um pouquinho do que você viu, né, até pelo livro, e fazendo um pouco um paralelo do que a gente está vendo agora, que a tecnologia ganhou um novo patamar, né? Inteligência artificial. Nossa, Fabi, eu vejo tanta semelhança. Eu também. Mas eu acho que a gente chegou num ponto, obviamente, muito mais avançado, né? Acho que tudo o que aconteceu naquele momento, por a internet ser uma tecnologia completamente disruptiva e inédita e mudar a vida das pessoas de uma maneira super profunda, eu vejo acontecendo novamente hoje, mas numa escala muito maior e com impacto muito maior. É como se lá atrás a gente não fosse letrado em tecnologia, né? Não soubesse utilizar a ferramenta, todo mundo ali estava aprendendo a usar computador, a navegar, né? A própria evolução dos hardwares, a maneira que a gente se conectava. Hoje em dia está todo mundo online, né? E hoje em dia, de alguma maneira, todo mundo já é um pouco um usuário, né? Sim. E muita gente, usuários muito avançados e os profissionais de tecnologia muito mais experimentados do que eram naquela época, né? Com certeza. Então eu vejo muitas semelhanças. Só que dessa vez eu acho que a revolução é mais séria. Eu acho que o impacto é mais profundo. E acho que a mudança vai ser muito mais profunda, porque acho que muda a maneira que a gente trabalha e as coisas que a gente faz. Se a internet era uma coisa mais comportamental, eu acho que a inteligência artificial agora é uma coisa mais aplicada na nossa realidade do dia a dia. Como a gente ganha dinheiro, as nossas profissões, como a gente aprende, né? E é quase como se a internet tivesse sido um balão de ensaio para o que a inteligência artificial é. Vejo também muita semelhança em relação a investimentos, né? Todo mundo fala, poxa, tem uma bolha aí de investimento em inteligência artificial. Sem dúvida tem. Sim, né? Claro que tem, porque é isso que acontece com todo o ciclo de tecnologia disruptiva e transformadora, né? Todos os fundos de investimento, eles fazem uma conta que é o seguinte, é muito melhor ou menos pior você arriscar e você ter valuations maiores de coisas que você não conhece do que você ficar de fora da revolução, né? Tem que fazer parte. Tem que fazer parte, não tem jeito. E óbvio que você vai encontrar hoje projetos que podem sim ser sobrevalorizados, mas o risco é você encontrar aqueles que você não enxerga, né? E se você não consegue capturar esse tipo de, vamos dizer assim, zeitgeist para saber exatamente o que vai acontecer, realmente pode se tornar um prejuízo muito grande e você pode perder um pouco do bonde da história, né? Sim. Vejo também muita semelhança relacionada a relações humanas, né? A gente falava na época que a internet estava transformando a maneira como a gente se relacionava e de fato transformou, né? Eu acho que agora a inteligência artificial transforma a maneira como a gente se relaciona de fato. Porque tudo que você aprende na escola, aquele conteúdo expositivo, né, todo aquele arcabouço de dados e informações que você tinha, que era necessário para você aprender naquela época, hoje vai estar assim. Imagina a dificuldade do professor, né? Imagina. Pois é. Imagina, né? Então, o que vai sobrar para nós, né? E as profissões, né? Muitas profissões que dependem de um arcabouço de dados ou de uma experiência muito grande vão ser praticamente substituídas por robôs, né? Então, de fato, eu acho que a gente vive uma revolução sem precedentes e acho que estamos vendo só a pontinha do iceberg, né? E obviamente, com os exageros, excessos e a confusão normal de você estar na gênese de um fenômeno que vai ser revolucionário, talvez a maior revolução que a gente já viu nas nossas vidas.
Sim. Aí você estava falando de profissões, né? Exatamente. Uma das perguntas mais recorrentes que as pessoas fazem é justamente, vou perder meu emprego, né? O que eu tenho que fazer para continuar atualizado? Quando a gente vai para o jornalismo, né? Já que sua raiz, assim como a minha, é essa. Você acha que o jornalista vai se tornar descartável? Eu acho que depende do jornalista. E eu acho que nós estamos diante de um ponto de inflexão da profissão. Acho que já perdemos como jornalistas o bonde da internet de uma maneira que a gente não poderia ter perdido. Então, o jornalismo hoje se tornou uma coisa absolutamente declaratória, em busca de uma caça de cliques e de uma maneira completamente refém das grandes plataformas. Exato. Isso não é jornalismo. Na minha opinião, não é o jornalismo que eu aprendi, por exemplo. Sim. Não é o jornalismo que a gente praticava quando a gente estava em redação, certo? Totalmente. Era um jornalismo investigativo, de você entender os porquês, ir além do que era simplesmente o declaratório, era além de simplesmente fazer um volume de coisas, né? Era algo que era, vamos dizer assim, para mim, um serviço super valioso para dar contexto, para dar clareza e para sair um pouquinho da cortina de fumaça e da espuma que a gente estava vivendo. E hoje, infelizmente, eu vejo a grande maioria dos jornalistas e dos veículos de comunicação atuando exatamente dessa mesma forma. E não à toa que, infelizmente, sofreram um baque econômico e de mercado absurdo. Porque, na verdade, quem se beneficia disso são as big techs e as plataformas digitais. Quem ganha dinheiro, né? Que ganham dinheiro com isso, né? Então, acho que a questão agora é o seguinte. Vamos repetir o erro? Vamos deixar isso acontecer de novo com a revolução da inteligência artificial? Porque jornalismo declaratório por jornalismo declaratório, o robô faz muito melhor. Muito mais rápido e de uma maneira que vai ser muito mais eficiente, né? Agora, se essa é a função que se resume o jornalismo hoje em dia, ou se ficamos restritos a isso, estamos perdidos e o jornalismo vai acabar. Né? Já era, perdemos. Exatamente. Né? Agora, o que a gente faz para resgatar o jornalismo de fato que faz a diferença? Então, acho que estamos diante desse ponto de inflexão. Você tem alguma dica, alguma coisa que você acha que as pessoas deviam procurar? Porque é o que você falou, a pesquisa pela pesquisa, a IA vai fazer. A curadoria, eu acho que ainda tem um pouco para melhorar. A IA ainda tem problemas, né, com isso. Mas vai melhorar, o que você falou, a gente está na ponta, né? Tem muito, né? O que a gente vai ter daqui 6 meses já pode ser uma coisa completamente diferente do que a gente tem agora. E o que se tem hoje já é muito mais efetivo e melhor do que a gente tinha 2 meses atrás. Sem dúvida. As coisas são muito rápidas, né? Então é importante saber, você tem alguma dica para toda essa experiência que você tem, que as pessoas deveriam estudar mais, procurar mais? Eu acho que o jornalista ele tem que ser um mestre nas ferramentas de inteligência artificial. E ele tem que abraçar essas ferramentas da maneira que facilitem o trabalho dele. Mas ele não pode perder de vista o que a inteligência artificial não faz. Que é justamente ter bons relacionamentos, que é ir atrás da verdade, que é tentar descobrir os fatos por trás das versões, saber o contexto, ler nas entrelinhas e entender aquilo que está oculto, que é uma prática que infelizmente a gente perdeu. Né? Investigar, né, Edu? Investigar. Né? Não basta só ouvir um lado, tem que ouvir o outro e tem que dar espaço, cutucar, procurar. E acho também, Fabi, acho que também tem um desafio de linguagem, de formato, de maneira de chegar, né, nas pessoas, que o jornalismo também perdeu essa mão. Eu vi muito essa polêmica com o vídeo do Felca recentemente, Sim. Que, poxa, fez um papel que o jornalismo deveria ter feito. E daí jornalistas falando, poxa, mas a gente já fala disso há muito tempo e nunca ninguém deu bola pra isso, ou ligou pra isso. Peraí, então alguém tá errado, né? Alguma coisa aí não... Alguma coisa não se encaixou, né? Então, assim, se existe o jornalismo de qualidade que pode ser bem feito, por que ele não chega nas pessoas como o vídeo do Felca chegou? Onde está a dificuldade, num mundo que vive digitalmente há uma década, pelo menos, de ter formatos que cheguem nas pessoas, né? Então, por que na internet ou nas redes sociais só existe espaço para conteúdo superficial? Então é uma falácia, na verdade, né? Porque, de fato, o vídeo do Felca prova o contrário, né? Então, será que não tem espaço para um jornalismo de qualidade ser feito nas redes sociais?
Então, acho que o jornalista ele tem um pouquinho esse ranço de ficar reclamando das coisas e não correr atrás do que ele deveria correr, né? E não adianta só colocar a culpa nas empresas de mídia. Sem dúvidas, perderam o bonde da história? Perderam, né? Como as agências também estão começando a perder de novo, né? Mas, de alguma forma, eu acho que cabe ao jornalista entender que ele tem um papel essencial e é uma profissão, para mim, que eu agora no mundo dos investimentos, já há algum tempinho, e no universo empresarial, eu nunca vi nenhum empresário, nenhum investidor desdenhando o jornalismo, mas valorizando o jornalismo de boa qualidade. E lamentando que nós não temos mais exemplos de jornalismo de qualidade. Porque quando nós temos, é muito valorizado e muito respeitado. O problema é que nós não temos muito mais, infelizmente. Edu, eu até escrevi um artigo recentemente sobre isso. A era dos influenciadores, né? Uhum. Todo mundo quer ser influenciador, aquela coisa. Você acha que isso também atrapalha um pouquinho a parte do jornalismo? Porque você acaba indo para aquilo que dá o clique, que foi o que você falou. Você acha que os jornalistas também estão correndo atrás de sobreviver, efetivamente, né? De ter mais clique para poder ganhar mais e se manter? Eu acho que eles podem fazer da mesma maneira que os influenciadores fazem, só que com um tipo de conteúdo diferente. Mesmo sendo pago. Mesmo sendo pago. E um conteúdo, por que não jornalístico? Né? Eu acho que essa história de agora nós temos essa onda de influenciadores. Poxa, quando eu era moleque, o influenciador era chamado de garoto propaganda, né? Sim. E o jornalista ali, o influenciador que hoje tem um conteúdo de qualidade ponderado, era o jornalista que era apresentador de televisão, né? A Glória Maria não era uma influenciadora, né? O Cid Moreira não era um influenciador, né? Sim. Então, um influenciador de opinião, que é aquele cara, aquela pessoa, aquela figura, de alguma maneira é o curador da história e que traz algo relevante, ele nunca perdeu o seu papel. O que a gente teve simplesmente foi uma revolução de mídia, de formato, de alcance, de linguagem, que o jornalismo tradicional não soube acompanhar. Nunca ninguém disse que influenciador tem que ser superficial. Alguém já disse isso? Se a maioria dos influenciadores é superficial, é porque o jornalista não fez o trabalho dele direito. Porque ele poderia ser um influenciador com profundidade. Muito bom, entendi. Então, certo, isso é bom sempre trazer, porque isso é uma coisa recorrente que eu escuto, né? E também, como trabalho com empresas, muitas vezes as empresas preferem pagar os influenciadores, né, do que fazer um trabalho jornalístico. Eu vejo isso, quando você falou que a indústria de PR está mudando, eu acho que está mudando muito. E também, como convivo com a história da inteligência artificial já faz muito tempo, por causa do portal, e fico olhando algumas comparações e todo mundo querendo se pautar em cima disso só para pegar onda e vai para a superficialidade, totalmente superficial, né? Exato. Enfim. E aí, quando a gente está falando em áreas e tendências que o SoftBank busca para investir no momento, o que a gente pode esperar? Olha, a gente é agnóstico de setor, né? As empresas que a gente investe, elas têm que ter um perfil bem definido. Então, são empresas que já passaram ali de uma série A, então estão buscando uma série B, uma série C, né? Mais madura, então. Mais maduras, né? Não adianta te trazer uma ideia. Não, zero chance. Trazer algo já consistente. No mundo inteiro, o SoftBank se especializou nesse segmento de late stage, né? Então, são cheques aí, os nossos cheques são de 20, 25 milhões de dólares, né? Por um stake ali de 15, 20% da empresa. Ou seja, são rodadas muito grandes, né? Valuations muito grandes. Sim. Né? Então, a empresa já tem que estar aprovada, já tem que ter passado da fase do MVP, já tem que ter um projeto que rode, uma tese boa de produto, uma entrega forte, unit economics que façam sentido e que esteja rodando e buscando justamente crescer, né? Ali num horizonte de saída, que seria um IPO, uma abertura de capital ou um M&A, daqui a uns 5, 7 anos, né? Então, é uma característica muito específica da nossa atuação. E também, para estar do lado da OpenAI, né? Que vocês investiram. Sim. Né? Vocês são os grandes investidores da OpenAI, né? Sim, somos um dos maiores investidores do OpenAI hoje. Temos uma participação também relevante na NVIDIA, na Oracle, na ARM, que na verdade temos a maioria, somos donos da ARM. Agora na Intel, mais recentemente. Vocês acabaram de anunciar, né? Sim. 2 bilhões, foi uma coisa assim?
e tem uma participação também num programa global de infraestrutura para inteligência artificial chamado Stargate, que estamos junto com a OpenAI, com a Oracle, montando data centers, né? Alguns nos Estados Unidos, já tem Texas, Ohio, um nos Emirados Árabes, e tentando crescer aí essa parte de infraestrutura para a inteligência artificial, que realmente vai ser aí hoje em dia é um gargalo e é algo que a gente precisa resolver. Eu ia te falar justamente isso, né? Porque todo mundo está usando muito, e aí a capacidade que isso exige é muito grande. E aí, onde é que isso vai rodar? Exato. Então, essa parte também tem que crescer. Então, vocês estão investindo também nessa parte de infra. Sem dúvida, sem dúvida. Muito Agora, a América Latina é um pouquinho diferente, Fabi, porque assim, lá fora, a gente costuma sempre dividir a IA em 3 layers, vai? Um layer de infraestrutura, né? 4, vamos dizer assim. Um layer de infraestrutura básica, que é o silício. Então, são os processadores e tal. Um segundo layer, que é o layer de data centers, né? E um pouquinho ali da parte de nuvem, né? E um terceiro layer, que é o layer das aplicações, né? Eu acho que para a América Latina, a maior oportunidade está nesse layer, né? Ou seja, empresas que vão além das LLMs, então você tem lá silício, infraestrutura, data center. Você tem ali a nuvem mais as LLMs. Daí em cima você tem as aplicações. O que roda em cima dessa infraestrutura é o que eu acho que é a vocação para a América Latina. É onde o empreendedor pode brilhar mais, porque ele vai utilizar uma base que já está montada, investimentos que já estão sendo feitos em outros lugares do mundo que estão muito mais avançados do que o Brasil e os países da América Latina. Mas é quase como que se isso desse uma zerada no jogo e uma nivelada de oportunidade para quem quisesse criar soluções, ou quem queira criar soluções que vão ser transformadoras com base em inteligência artificial no seu core. E acho que isso a América Latina tem uma vantagem muito grande, porque aqui a gente tem questões que são seculares, né? Sim. A gente precisa resolver a nossa infraestrutura, saúde, educação, transporte, logística. Tem oportunidade para todas as áreas. Todas as áreas, agro, enfim, a gente enxerga uma grande oportunidade para isso. E aí, quando você está falando de América Latina, a gente tem aí o Brasil. O que você acha desse ecossistema e também sobre os avanços da IA, né? Falando de startup, falando de IA, juntando essas duas pontas. Como é que está o Brasil em relação aos outros países da América Latina? Olha, eu acho que o Brasil ele tem algumas vantagens, né? O Brasil é um heavy user de tecnologia, né? O brasileiro consome tecnologia de uma maneira muito forte, né? E o setor de serviços em TI sempre foi muito forte no Brasil, né? Então eu acho que a gente tem empresas já bem estabelecidas e uma situação que, diante de outros países da América Latina, está um pouquinho na frente. O México está sempre ali emparelhado junto com a gente, né? De alguma forma. Mas a realidade é que, por exemplo, do nosso portfólio, quase 3/4 ali, quase 70% são no Brasil, né? Nossa, hoje 70% é bastante. Hoje nós temos... O SoftBank chegou na América Latina em 2019. Naquela época não tinha fundo de late stage no Brasil, nem na região. E a grande queixa dos empreendedores era justamente isso. Eu preciso de um cheque maior e eu não tenho quem me dê esse cheque, né? Então nós chegamos, né? Junto com outros concorrentes que também chegaram e se estabeleceram aqui, e construímos uma base de mercado bastante grande, né? Hoje nós temos 77 empresas no nosso portfólio, né? Empresas grandes já, e eu te diria que dessas 77, 10, 15 empresas já prontas para uma saída, para um IPO assim que o mercado abrir, para M&As e open to business, né? Mas isso Brasil ou Latam? Isso em Latam. E eu te diria que Brasil é justamente um pouco essa proporção mesmo de 3/4 Brasil. Nossa, é bastante coisa. É bastante coisa. Eu acho que assim, o empreendedor brasileiro, latino-americano, não deve nada para o empreendedor global. Acho que o que falta aqui são condições para que o empreendedor se desenvolva mais, né? Recentemente, a gente sempre vai bastante para o Vale do Silício, né? Pelo menos umas 2 vezes por ano. O nosso quartel-general é ali em Menlo Park, nos Estados Unidos, né? E o que a gente vê lá são cada vez mais brasileiros bebendo da fonte, realmente, né? Empreendendo lá, saindo daqui para montar seus negócios lá. Porque é isso, você já tem ali toda uma rede acadêmica super forte, com Stanford, com Berkeley,
Você tem ali empreendedores que são os pioneiros, né, em inteligência artificial, você tem investidores, você tem toda uma comunidade, um ecossistema que já está bem mais maduro Sim, do que do, aqui. do que o daqui, né? Mas em termos de capacidade, de visão, o empreendedor brasileiro não deixa nada a dever para os outros. Nossa, isso é muito legal. E Edu, ainda falando sobre IA, a gente teve a generativa, aí a agêntica, Uhum. né, que está na boca de todos os CEOs. O que você acha que vem pela frente? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né, Fabi? Mas você é o entrevistado de $1 bilhão, então vamos lá. Se tem alguém que sabe do futuro aqui, é você. Não, a gente tenta... na verdade, o time de investidores do SoftBank é realmente brilhante, assim. Eu tenho visto aí nos últimos 4 anos, tanto globalmente quanto aqui na América Latina, são pessoas que estão realmente acompanhando ali num farol muito avançado. Olha, é difícil saber o que vem depois em termos de revolução, mas eu acho que ainda vamos ter uma curva de maturidade da AI agêntica, né? Então a gente ainda tem que usar muitos agentes, Eu saber acho que sim. usá-los. E eu acho que muitas coisas ainda vão acontecer. Acho que a gente vai ter que ter um reajuste de valores, né, de preços, né? O custo da inteligência artificial ainda está um pouquinho cara, né? A gente tem que entender onde que esse price point vai chegar, né? E para onde o mercado vai, né? E eu acho que tem muita gente usando AI, aí falando especificamente de América Latina, ainda como melhorias, como improvement em processos. Mas acho que falta a gente colocar AI dentro do core. Então, creio que a gente vai ver cada vez mais vertical AI agents trabalhando em segmentos muito específicos e fazendo uma revolução que primeiro vai impactar em SaaS, na minha visão, e depois provavelmente vai se expandir para outras coisas. Muito legal. E Edu, você, né, que já fez tanta coisa, né, que é CEO, conselheiro, professor, escritor, mentor, investidor. O que o Edu vai fazer daqui para frente, além de ter essa visão toda com o SoftBank? Você está sempre, cada vez que tem uma mudança, você está empreendendo. Teve pandemia, você mudou tudo. E agora? Eu vou continuar empreendendo. Eu acho que eu sou empreendedor por natureza. Acho que eu me encontrei como empreendedor. Uma das coisas que o SoftBank me deixa fazer e me dá mais prazer de fazer é empreender internamente, né? Então, não só trabalhando na minha área específica para a América Latina, o próprio SoftBank, mas também prestando um advisory para as empresas que são investidas nossas, né? Então, acho que eu vou continuar nessa toada de empreender e de ser meio algo que eu sempre fui, né? Agora tem uma palavrinha para isso, lifelong learner, né? Uma pessoa que está sempre curiosa, entendendo que perdemos do FOMO. Esse negócio de FOMO, para mim, é uma inutilidade, porque perdemos. Já era. Já era. Faz muito tempo que o volume de dados do mundo já ultrapassou a nossa capacidade cognitiva e cerebral, então o que nos resta é continuar aprendendo. Eu também acho. Até porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, não dá para viver de passado. Sem dúvida. Edu, eu queria que você, primeiro te agradecer, né, por você ter topado o convite. Super prazer. Você estar aqui com a gente. E que você pudesse dar um recado, conversar um pouquinho com a nossa audiência, para quem está pensando para quem tem uma startup, para quem tem uma grande ideia, para quem... O que você diria? Qual o seu conselho? Olha, eu diria... Tem uma frase do Jorge Paulo Lemann que eu adoro, que é a seguinte, ele é um ex-tenista, né? E acho que amador, continua jogando até hoje, mas ele tem uma frase que é a seguinte: olho na bola, não na torcida. Então acho que tudo que está acontecendo hoje com inteligência artificial, acho que vale a pena as pessoas olharem para a bola, ou seja, para a tecnologia. Aprender o que está acontecendo. Esquece esse papo que tem bolha de investimento, se vai ser tendência ou não, se é uma tendência passageira ou não, se é uma onda, se é marolinha, se a empresa A, B, C, D vai dar certo ou não vai. Pensa, analisa tudo, enxerga o que está acontecendo e abrace a tecnologia. Assim, no meu tempo de vida, tive o privilégio, no nosso, né? Tivemos o privilégio de ver 2 grandes revoluções. O surgimento da internet e agora o surgimento da AI. Sim. Eu acho que a gente tem que abraçar e aprender ali
com tudo que a gente viveu na época da internet, o que pode ser transformador agora. Eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade e acho que o mundo nunca vai mudar tanto quanto depois dessa revolução. Então, quem ficar de fora ou escolher ficar de fora, acho que não vai ter muita opção. Edu, você já escreveu o livro dos bastidores da internet. Agora você vai escrever sobre os bastidores da AI, né? Sei lá. Porque você está vendo tanta coisa que ninguém vê, que é o lado do investidor, né? Ele está sempre um passo à frente, pelo que eu entendo, né? Então ele está vendo coisas que ainda vão se tornar alguma coisa, né? Então é bem interessante essa possibilidade que você tem e nessa trajetória toda, com o conhecimento que você tem, até por ter passado por comunicação, eu imagino que a tua visão seja diferente de qualquer outra pessoa que lida com investimento. Edu, falando sobre os investimentos que a gente tem no Brasil, o que uma empresa precisa ter para estar dentro dos critérios e se tornar uma investida do SoftBank? Olha, Fabi, eu acho que a empresa precisa decidir entrar na jornada de investimento em Venture Capital, né? Então, assim, hoje quem tem uma ideia na cabeça e quer colocar no papel, ou melhor, tirar do papel e colocar em prática, né? Eu acho que ela tem que definir primeiro se ela quer entrar nessa estrada de ter um investidor de Venture Capital desde o início. A gente tem muitas aceleradoras para começo, né? E fundos de seed, pré-seed, né? Que vão dar aquele dinheiro necessário para que a empresa, vamos dizer assim, comece, né? E bote seu produto na rua. Nesse momento, o empreendedor ele vai ter um investidor no seu cap table, né? Sentado ali como sócio, e ele vai passar a ter uma pessoa que vai aportar bastante conhecimento, vai acelerar o negócio, mas que também vai ser um sócio com direitos, certo? Que é o ROI, né? Exato. Então, acho que essa é a primeira grande decisão. E para que isso aconteça, não depende só da vontade do empreendedor. Ele precisa ter um negócio que seja escalável e que seja tech-centric, ou seja, que tenha tecnologia no seu core, né? E uma possibilidade de escala grande e de um crescimento bastante grande. Porque fundos de venture capital gostam de empresas que crescem muito, muito rápido, né? Então é uma escolha. Às vezes nem todo negócio tem essa característica. E às vezes nem todo negócio tem essa curva de maturidade para atrair fundos num primeiro momento. Pode ser que aconteça depois, né? E isso, obviamente, vai fazer parte ali da jornada do empreendedor. Mas a cartilha básica é pegar um fundo ou as primeiras rodadas que sejam ali pré-seed e seed, né? Depois um crescimento grande, definir bastante o produto, o que se chama de product market fit, né? O que é aquilo que vai, de fato, conquistar corações e mentes das audiências, né? E dos consumidores, gerar receita, né? E ter ali uma possibilidade grande de crescimento. O que é uma possibilidade grande de crescimento? Se olhar para problemas que são amplamente universais, vamos dizer assim, né? Ou seja, que podem ter uma reverberação não só localmente, mas regionalmente e até globalmente, né? E que tenham tecnologia no core, para que possam ter essa aceleração e esse crescimento rápido. Depois desse primeiro investimento, a empresa provavelmente vai se preparar para uma série A, né? Série A vai pegar fundos de investimento que já são um pouquinho mais profissionais, entre aspas, que vão olhar muito para o papel do founder e onde ele se encaixa nas estruturas, né? E vão ali pegar o founder pela mão e ajudá-lo a construir um negócio que seja com o capital necessário para desenvolver bastante seu produto, começar a pensar nos seus unit economics, né? Receita, rentabilidade, ARR, MRR, uma série de coisas, né? Que são as receitas recorrentes, taxa de conversão, NPS, churn, uma série de coisas. Sim. E uma vez isso estabelecido, aí a empresa vai chegar no que seriam os cheques maiores, onde a gente entra, né? Que seriam os cheques que vão ajudar a empresa a expandir de uma maneira muito grande, acelerar o seu crescimento, pensando aí no que seria uma saída 5, 7 anos, né? O que é uma saída tipicamente? Ou uma abertura de capital ou uma operação de M&A, né? Então, pra você ter uma ideia, quem faz parte hoje do nosso portfólio, né? É o que eu ia te perguntar. Quem já está com vocês? Quem são as empresas que estão com vocês? A gente tem 77 empresas no portfólio. As mais conhecidas, a gente tem o Nubank, o Banco Inter, Quinto Andar, o Rappi, a Vetex,
a Único, a Log, a Loft, você tem Jus Brasil, você tem Olist, Omi, Cavac. Então, assim, são empresas que já são muito estabelecidas, Sim, né? conhecidas, inclusive. Exato. MB, uma série de empresas ali que são grandes, né? E que já têm negócios rodando, né? Muitas até já têm capital aberto, né? Como o caso do Nubank, Inter, Vetex. Outras que ainda são de capital fechado, mas que são muito grandes. Muitas ali até líderes, né? Regionais ou locais. Você tem na Argentina, por exemplo, a Ualá, que é uma empresa fintech gigantesca. No México você tem a Encode, que também trabalha com identidade digital. Enfim, empresas que, meu ponto seria empresas que já estão maduras o suficiente para pensar num IPO, quando essa janela abrir de novo nos mercados globais, ou que já estão à beira ali de fazer um M&A, né, uma operação relevante. Sim. A gente teve há 2 anos atrás, há 2 anos, uma operação grande de M&A, que foi com a Pismo, né? Pismo é uma empresa de tecnologia B2B para o setor bancário, que foi vendida para a Visa por $1 bilhão, né? A primeira operação desse vulto na região, mostrando aí que tem comprovando, na verdade, a nossa tese, e mostrando que tem muita saída, e não só saída, acho que uma visão de longo prazo e uma trajetória de longo prazo para as empresas da América Latina. E quanto tempo demora esse processo para uma empresa ser avaliada por vocês e depois virar uma investida? Na jornada de vida dela vai depender muito do negócio que ela tem. O nosso processo normal, desde consideração da empresa até a finalização do investimento, hoje leva, eu te diria, que ao redor de uns 3 a 6 meses, né? Para a gente realmente olhar tudo e entender ali. A empresa, na verdade, ela tem que passar por algum crivo ali que a gente tem do nosso comitê de investimento. Então a gente sempre acompanha a empresa, na verdade, já há bastante tempo, né? Como se fosse um jogador de futebol ali nas categorias de base. Olha, né? tá jogando bem, olha ali. Estamos olhando ali tranquilamente. Quando a empresa começa a querer uma série um pouco mais madura, a gente volta na empresa, entende qual é o momento dela, como que o negócio está se desenvolvendo. Caso isso faça sentido para a gente entra numa fase de estudo. Essa fase de estudo é em que os nossos profissionais vão investigar a fundo ali o que está acontecendo. E daí chega numa fase de consideração, que é levar ali para o nosso pre-IC, né? Que é o comitê, uma reunião pré que a gente tem semanal, antes de chegar no comitê de investimentos, para ver se de fato é um go ou um no-go, né? Um sinal verde ou não. Se não é um sinal verde no momento, não significa que não vai ser para frente, só significa que o timing não é o adequado. Sim. Se for verde o sinal, a gente vai ali partir para as diligências, entender mais a fundo, entrar nas negociações, assinar term sheet, esse tipo de coisa. E vocês não entram apenas com dinheiro, acho que essa é a grande questão, né? Porque a mentoria é muito importante neste caso, né? Sem dúvida. De você fazer uma avaliação de tudo que está acontecendo e dar uma direção. Então, mais do que colocar o dinheiro, é colocar as diretrizes certas, as regras certas, para que esse crescimento seja exponencial. E eu acho, Fabi, que você tocou num ponto que para mim é essencial na trajetória, na jornada de uma empresa. Eu vejo muito, a gente vê muito, né, essa história de vamos fazer pitches abertos e vamos ver os investidores que se interessam. Quando chega no nosso caso, as empresas têm que escolher o investidor. Não abrir para todo mundo. Parece uma coisa meio um contrassenso, né? Mas cada investidor tem um perfil diferente. Cada investidor tem uma cultura diferente. Tem pessoas diferentes. E tem a maneira de aportar conhecimento, recurso, mentoria, uma série de coisas diferente, né? Então, o SoftBank especificamente sempre foi uma empresa que nunca se preocupou com curto prazo. Primeiro porque o nosso capital, uma grande maioria, é proprietário. O que já ajuda muito. Ajuda muito. Segundo, porque existe vamos dizer assim, um valor enraizado na nossa cultura que é o de longo prazo. É dar o tempo para que as empresas exerçam seu potencial. Vou dar um exemplo muito claro. O Masa, né, Masa Archison, nosso fundador, ele investiu no Alibaba pela primeira vez no ano 2000, um cheque de $20 milhões, quando o Jack Ma era um moleque com um projetinho. Nossa. E
13 anos depois, em 2013, o Alibaba fez o IPO e os 20 milhões de dólares do SoftBank se transformaram em 55 bilhões de dólares. E sabe o que foi feito? Nada. A gente não vendeu $1. E a gente começou a abrir mão da nossa posição, a vender, realizar a nossa posição, quando os 55 bi viraram 110 bi. Nossa. Então, dos 20 para os 110. E a gente está falando aí de uma janela de 20 anos. Nossa. Né? Então, assim, não é todo fundo que teria esse comportamento. Não, claro que não. E não é... E por isso que eu digo, às vezes o empreendedor, na grande maioria das vezes, na minha opinião, o empreendedor tem que estudar qual é o fundo que ele quer. Qual é o histórico, as empresas que já foram investidas, o retorno, a cultura, as pessoas, a governança, tudo, né? E isso faz com que esse casamento, que não deixa de ser um casamento, né? Às vezes um casamento até de mais longo prazo do que casamentos normais, Sim. né? Seja bem sucedido. Nossa, é muito bom, Edu. Muito bom. E vocês têm empresa de mídia também? Vocês investem em empresa de mídia? A gente não tem empresa de mídia, globalmente falando, nem localmente falando. A gente acredita que mídia até agora teve um desafio de escalabilidade, né? E acho que é um desafio que ele pode ser resolvido com o IA, né? O que falta, na verdade, para empresas de mídia serem escaláveis, né? Quando o Google surgiu, ninguém falava que o Google era uma empresa de mídia, né? Não. Nem o Facebook, né? Mas eles, de fato, não eram. E eles acabaram se apropriando dessa ideia e ocupando esse espaço, né? Ou seja, é possível que empresas que tenham mídia no seu core sejam escaláveis, mas ainda não chegaram exemplos suficientes disso para estar no radar dos VCs. Não, muito bom. Ô, Edu, muito obrigada mais uma vez por você estar com a gente. Se tiver mais alguma dica, mais alguma coisa que você acha que é importante que a nossa audiência, que eu não tenha te perguntado, fica à vontade para falar com a nossa audiência. Eu que te agradeço, Fabi, foi um prazer estar aqui com você. Eu diria, assim, no mundo dos investimentos, é um pouco essa história. Olha direito quem você quer casar e se o seu negócio é viable ou não, que é a maneira que a gente fala no jargão, né? Uhum. Tem muito negócio que é muito bom, que vai crescer e você vai ficar rico, vivendo de dividendo, vai ter um crescimento, uma jornada muito satisfatória, mas não necessariamente são negócios que dependem ou precisam de fundos de investimento, né? Então, acho que essa escolha é muito importante, ter clareza daquela empresa que você está montando e de onde você quer chegar. E estudar outras empresas e os benefícios e malefícios que elas tiveram quando se tornaram sócias de empresas de venture capital, de fundos de venture capital. Normalmente, se você tem um negócio que tem tecnologia no core, tem AI como um motor, e você quer ir muito rapidamente numa jornada de crescimento acelerado e realmente ter acesso a um jogo e a mercados que são realmente ali no topo, talvez o VC seja uma resposta para você, ou uma alternativa. Agora, não necessariamente é uma alternativa certa ou errada, vai depender do empreendimento que você está criando. Sempre isso, né? Cada caso é um caso. A gente às vezes vê muito essa história de fulano recebeu série A, série B, série C, né? E na verdade não é só esse glamour, né? Não é só esse lado de receber um cheque. Tem um lado de construir um negócio, né? Sim. E é o lado mais complicado. Esses eventos, Edu, que acontecem, que as pessoas fazem apresentações para vários investidores, é uma forma de começar? Eu acho que é uma forma de começar. É uma forma de até entender na própria jornada o que faz sentido e o que não faz, né? É muito difícil para uma empresa que está começando um negócio, para um empreendedor que está ali com uma ideia tirando do papel e implementando, saber com quem ele pode contar, né? Por isso que eu falo que ele tem que fazer a lição de casa também, né? Entender dentro do ecossistema quem são os atores que podem ajudá-lo. E acho que isso é uma notícia boa para a gente, Fabi, porque até 2019 o ecossistema não era desenvolvido no Brasil, nem na região. E de 19 para cá, a gente viu um crescimento de, assim, todos os atores, de uma maneira muito profissional e muito rápida. Então, hoje o ecossistema na região e no Brasil é um ecossistema sólido, né? E que cresce cada vez mais. E que, obviamente, vai amadurecendo ao longo do tempo, claro, né?
E que também, obviamente, não pode ser comparado a outros ecossistemas, como o Vale do Silício, Israel, outros lugares da Europa, que são muito mais avançados, né? Mas dentro da nossa característica e da maturidade dos empreendimentos que nós temos aqui, da grande maioria, é um ecossistema sólido. Então, é preciso estudar, fazer a lição de casa e entender qual parte se pluga de maneira mais eficaz. Muito bom, muito bom. Gente, falamos com o Eduardo Vieira, diretor de Marketing e Comunicação do SoftBank. Todos esses insights maravilhosos aqui vão ajudar muita gente. Nossa audiência precisa desse tipo de conteúdo, Edu. E muitas vezes a gente até comentou aqui, né, sobre a qualidade dos conteúdos que são criados. Cada vez mais as pessoas têm que procurar um conteúdo que seja válido, que seja profundo, com quem sabe o que está falando, né? Então, Eduardo Vieira, muito obrigada como colega. Eu te agradeço por ter aceitado o convite. E gostaria de ter mais papos com você em outros momentos. Se você tiver um tempo, a gente vai continuar conversando. Eduardo vai voltar para outros episódios, né, Edu? Vai ser um prazer. Por favor. Obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Essa é a forma de receber os avisos dos novos episódios, de todos os novos insights que a gente está trazendo para vocês.